Shabbat Shalom a todos. Antes de mais nada, que o Senhor vá na nossa frente, né, para que abençoe esse momento de estudo da Torá, da Parashá, que abra as vossas mentes também, para que a gente possa absorver as ideias, os princípios que estão, às vezes, por dentro, nos pormenores do texto, as formas de se interpretar. Então, essa semana para Vayera, Gênesis 18, damos continuidade aí à saga de Avraham Avinu, a segunda paraxá que fala sobre ele. E ela é uma paraxá que tem muitos acontecimentos a respeito da vida de Avraham, começando com um caso muito especial, um caso muito forte ali, onde o próprio Hashem, ele se manifesta de uma forma humana, e até algumas pessoas podem pensar que era Yeshua, o Mashiach ali, mas não é necessariamente isso que nós entendemos. É próprio Hashem, o Pai, ele se manifesta junto com outros dois homens, a Avraham, e aí Avraham se mostra muito hospitaleiro, ele se curva, recebe muito bem, apesar de ele estar se convalescendo da circuncisão. E aí esses anjos também trazem a mensagem de que sua esposa Sara daria à luz, reforçam ali que Sara dará à luz a um filho, que eles já pensavam já estavam quase descartada essa ideia. E também, além disso, há uma mensagem de julgamento, né, com relação a Sidom e Amora. E essa passagem é interessante, me chamou a atenção, porque Hashem, ele informa que ele vai descer para conferir a procedência do clamor que havia em Sidom e Amora. É como se houvesse um clamor, né, talvez uma reclamação por parte das pessoas lá devido à forte injustiça que havia lá, principalmente das pessoas que estavam passando por aflição. E aí esse clamor sobe até Hashem e ele tem que descer para conferir se é verdade aquilo. E isso eu achei interessante, porque se você parar para analisar, por que Hashem precisaria descer para conferir? Né? Hashem, ele sabe de todas as coisas, mas ele desce para conferir. E essa passagem ela é semelhante ao que acontece com a Torre de Babel, em que Hashem também desce para conferir o que estava acontecendo ali. Então existe um mistério com relação a essa questão dele descer para conferir o que está acontecendo. Isso eu vou deixar esse questionamento para que vocês façam e reflitam. Não vamos abordar isso esta manhã. E aí Avraham negocia com Hashem para que essas cidades sejam poupadas, porque ele fica se preocupando puxa, mas pode haver pessoas justas lá, daí todos vão ser destruídos? Talvez tenha a ver com o fato de que subiu esse clamor, ou seja, pessoas estavam passando necessidade ali. E essas pessoas necessitadas poderiam ser destruídas, talvez não fosse justo. E Avraham, obviamente, sabia que Ló, seu sobrinho, estava lá. E ele também provavelmente se preocupou com Ló. Então há uma extensa negociação ali. Avraham confronta o Eterno, fala, se houver 50 justos ali, você vai destruir a cidade, se houver 40, se houver 30, até chegar em 10. Aí depois de 10, aí encerra a discussão. E aí depois nós temos aí uma mudança de foco para Ló. Aí os dois anjos vão até a cidade de Sidom, visitam Ló, avisam sobre a destruição da cidade, daí tem aquele evento que daí os cidadãos de Sidom abordam a casa de Ló e pedem para os anjos saírem, porque eles queriam conhecê-los, e nós já sabemos o que significa isso, queremos conhecê-los. E aí Ló diz que pede para que tomem as filhas, né, dele, mas que poupem esses visitantes. Também mostra uma atitude de muito respeito, né, de proteção com relação a esses ilustres visitantes. Porém, é alarmante que ele ofereça as próprias filhas em detrimento a esses visitantes. O que mostra aí talvez que Ló foi bom em uma parte, mas não foi muito legal em outra.
Bom, aí a cidade ela é destruída, né? Ló sai com parte da sua família, não sai com toda a sua família, porque Ló tinha filhos, tinha genros, e esses não vão junto. Provavelmente apenas as filhas solteiras de Ló é que saem junto com ele e a sua esposa. Então, no ano passado, até a Cole falou sobre essa questão de que Ló não conseguiu fazer com que toda a sua família o seguisse na fé. Acabou perdendo parte da família. E aí ele vai para fora da cidade e a esposa dele olha para trás e é transformada na estátua de sal. O que também isso é uma simbologia para apontar que nós não devemos olhar para o mal, não devemos ficar com os olhos querer ver o mal. Até existe uma correlação disso com fugir da aparência do mal, né? Porque eles têm que fugir da cidade, fugir do mal que estava acontecendo ali. E aí depois também tem um caso muito interessante, muito curioso, porque as filhas de Ló acabam cometendo um incesto com o próprio pai, porque elas, diz a tradição, que elas pensaram que devido àquela grande destruição que aconteceu ali, que não era só a Sodoma e Amora que estavam sendo destruídas, mas que todo mundo estava sendo destruído. Eles pensaram assim, bom, Deus já destruiu o mundo uma vez, então está destruindo de novo. Então, elas decidiram, então precisamos dar descendência ao nosso pai, não há outras mulheres para ele, porque nossa mãe já se foi, já era nossa mãe. Então, vamos nós então fazer algo que não é talvez a melhor saída, mas é a única saída que nos resta. Bom, depois disso, então, voltamos para Abraão e Sara. Aí temos aquele encontro com Abimeleque. E ali acontece também uma outra situação interessante, porque, novamente, uma pessoa lá de poder, um governante ali, se interessa por Sara. Então, Sara devia ser uma mulher realmente muito bonita, muito chamativa, muito atraente. E apesar da idade dela, provavelmente ela não tinha essa feição assim de uma pessoa já com o peso da idade, assim, já deteriorada por isso. Provavelmente ela tinha se conservado aquela aparência de jovial e bela. E existe um midrash que nos conta que Abraão e Sara, mesmo velhos, eles tinham uma aparência de jovens. Aí depois, Sara concebe Yitzhak, tão esperado filho, e aí gera-se um conflito entre Yitzhak e Ismael. Ismael era o filho que Abraão já tinha tido com a sua serva, né, com a serva de Sara, Agar. E aí Sara sente que Ismael não deve permanecer ali, porque o filho da herança da promessa já tinha vindo, então ela acha melhor que ele vá embora. Hashem concorda com o posicionamento de Sara e orienta que Abraão realmente envie seu filho, Ismael. E aí Abraão cumpre e envia seu filho. Só que eles passam necessidade no deserto, Agar e Ismael, e Hashem o socorre através do anjo. Porque está escrito que Hashem ouviu o clamor, ouviu a voz do menino. Finalmente, Abraão faz um pacto com Avimelech, e depois dessas coisas, então, nós temos finalmente o ápice dessa paraxá, que é a Akedat Yitzhak, que é o momento que o Eterno pede para que Abraão entregue seu único filho. Então, agora, eu já vou avisá-los que nós vamos falar um pouco sobre a Akedat Yitzhak, só que nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente, porque nós sabemos que Abraão é um grande herói da fé, uma pessoa assim extremamente reta e piedosa e principalmente, né, fiel. Ele cumpriu tudo que o Eterno pediu para ele. Mesmo nas coisas mais difíceis ele cumpriu. Então ele é o grande exemplo de fidelidade, né, na Torá. É uma pessoa que obedece a obediência e segue de forma intensa, custe o que custar,
o que Hashem o pede. Mas nós vamos justamente abordar, esta manhã, um pouco sobre essa questão de nós obedecermos a Hashem, mas nós sabemos que essa paraxá ela traz uma situação bastante conflituosa, porque Hashem não pede algo natural, que ele pede algo estranho. Ele pede uma coisa imoral, na verdade. Claramente imoral. E nós vamos justamente abordar, nós vamos refletir sobre a Akedat Yitzhak numa abordagem paternal. Nós vamos refletir aqui um pouco do posicionamento de Abraão com relação ao pedido do Eterno, mas com relação ao seu filho. E a questão do filho. Então, como eu já falei, a Akedat Yitzhak, esse sacrifício que o Eterno pede, é algo que nós sabemos que é imoral, é algo errado. Ele pediu para que o filho fosse morto, ainda que fosse para o Eterno. Mas não se pode pedir que você mate o seu próprio filho. Então isso é algo estranho, né? É uma daquelas situações que o próprio Rabino Shula uma vez já citou, que é uma certa chutzpah da Torá, uma coisa assim, é uma coisa estranha que o Eterno coloca aqui. E os rabinos eles ficaram com uma complicação aqui para poder entender essa justiça, né? Porque isso daqui poderia soar, por exemplo, para os descrentes, como, está vendo? Olha só, o Deus de vocês pede um sacrifício humano. Então isso já prova que está errado. Se ele pede isso, ainda que ele tenha pedido uma vez, está errado, já desvalida tudo. Então lá, Bereshit 22:12, só que aí o Eterno oferece lá no último instante o livramento, né? Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então aqui já há algo interessante, porque ele fala, então, não negaste o teu filho, o teu único filho. Aqui parece que ele esqueceu que Ismael também era filho de Abraão. E isso daria também um outro estudo. Mas continuando. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, o teu único filho. Novamente, ele realça ali, que é o único filho. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia, e a tua descendência possuirás a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui, então, ele reforça duas promessas que já foram feitas e ainda coloca mais uma que não tinha sido feita ainda. E que, por causa disso, tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Então, aqui nós temos uma aprovação, como se Abraão tivesse feito exatamente a coisa certa. Mas ainda nós temos um problema para resolver aqui. Porque o Eterno pediu. Ok, então se o Eterno pediu, quem sou eu para discutir o que o Eterno pediu? Se está errado ou não, paciência, o Eterno pediu, vou fazer. Então aqui nós nos perguntamos, quem foi ético aqui? Foi Abraão, foi ético, Hashem, ambos ou nenhum dos dois? Então, se vocês pararem para analisar minuciosamente no texto, nós vemos que o que acontece depois, né, desse evento, parece que as coisas não ficam muito bem. Parece que nós não temos um final feliz. E isso daqui a gente precisa fazer nós precisamos entrar assim um pouco aqui no texto e observar alguns detalhes bem específicos. Então, para isso, nós vamos ler ali o verso 6, o verso 8 do capítulo 22, que diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, note que existe aqui um reforço, no sentido de salientar que
Abraão e Isaac estavam juntos. Porque está escrito assim, foram ambos juntos. E essa mesma expressão se repete no verso 8. E disse Abraão, Deus proverá para seu cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. Então, isso é antes do momento do sacrifício, ou do quase sacrifício. Mas agora, se nós formos para o verso 19, já depois do evento, olha só que interessante o que acontece. Então, Abraão tornou os seus moços, aqueles moços que tinham ficado para trás, e levantaram-se e foram juntos para Beersheba. E Abraão habitou em Beersheba. Se você prestar atenção nesse verso, nós não vemos Isaac sendo mencionado aqui. Antes, Isaac é mencionado. Porque ele diz que foram ambos. Ambos quem? Abraão e Isaac. Mas aqui, Isaac é ignorado. E nós podemos entender aqui que Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beersheba. Quem foram juntos? Abraão e seus moços. E Isaac? Onde está Isaac aqui? Parece que Isaac não foi junto com eles. É isso que nós podemos subentender. Bom, mas nós não podemos afirmar isso categoricamente também. Por isso as opiniões ficaram divididas. Ibn Ezra, por exemplo, sugere que sim, Isaac foi junto com eles, apenas não foi citado. Já Abravanel sugere que Isaac, na verdade, foi para Hebron, para com sua mãe. E aqui a situação fica mais grave ainda, porque parece que Abraão vai para Beersheba e Sara vai para Hebron, e eles ficam separados. Mas, de qualquer forma, em um caso ou em outro, a ausência de Isaac aqui nessa passagem ela é alarmante, ela nos chama atenção, nos causa uma estranheza, sugerindo que pode ter havido algum tipo de ruptura entre Abraão e Isaac. E se nós observarmos, existe também alguns paralelos entre esse evento da Akedah e do banimento de Ismael, quando Ismael é expulso junto com Agar. E se vocês repararem, essa é uma outra situação que também é complicada, porque nós sabemos pela Torá que se um homem tiver duas esposas e o primogênito for da mulher a quem ele não ama tanto, ele não pode dar o direito de primogenitura para o filho da esposa a quem ele ama. E não é mais ou menos isso que acontece aqui? Ele simplesmente expulsa Ismael junto com a mãe para ficar só com Sara e com Isaac. E Hashem aprova isso. Então isso é algo que também nos faz chamar a atenção. Então é uma outra situação que causa uma certa estranheza. Agora vamos observar essas duas passagens e ver pontos de ligação entre elas. Então Hashem ordena que Abraão se livre dos filhos. Então Ismael vai ser banido, vai ser exilado, e Isaac vai ser sacrificado. Nas duas situações, Abraão acorda cedo pela manhã e pega suas provisões. Os dois filhos quase morrem nesse processo. Um morre de sede, quase, e o outro chega quase ao ponto de ser esfaqueado. Mas no último instante, um anjo aparece para cancelar essa sentença, esse decreto. Um ato de Deus ali de misericórdia para livrar daquele decreto ali de morte que houve naquele instante. E a salvação dos filhos é ligada por algum elemento surpresa, algum elemento novo que surge na situação. No caso de Ismael, nós temos o poço, e no caso de Abraão, nós temos o carneiro, que é a provisão ali do sacrifício em substituição a Isaac. E notem que é um carneiro e não um cordeiro, né? Abraão tinha dito que Deus ia prover um cordeiro, mas na verdade Deus provê um carneiro. O carneiro, ele é o pai do cordeiro, ele é o adulto, enquanto que o cordeiro é o filhote.
Então existe também, provavelmente, algum mistério com relação a essa questão do filho e do pai dentro dessa Akedat. Outra coisa é que o carneiro tem o chifre. O cordeiro não tem chifre, mas o carneiro tem chifre. E o chifre, onde nós temos na Torá a questão do chifre? Nós temos na Yom Teruah, que é tocado o chifre, que é tocado o shofar, que é o chifre do carneiro. Depois, mais para frente, nós vamos ver como essa questão aqui está ligada com este dia. Depois de cada evento, ocorre ali a citação ali de famílias, casamentos, filhos. Mas a questão central, de acordo com o erudito John Levinson, é que se o filho primogênito de Abraão sobreviverá à provação em que foi colocado por um pai preeminentemente obediente à ordem de Deus. Então, aqui nós vemos Abraão realmente focar em obedecer. E se isso vai implicar na sobrevivência do seu filho. Agora nós vamos verificar que, diferente de Agar, Abraham tem uma postura bem diferente. Enquanto Agar ela vê que seu filho, porque naquele momento ela era a mantenedora, a provedora, a responsável por Ismael. Porque estavam apenas os dois ali. Estava Ismael e Agar. Assim como depois nós vamos ter Abraham e Isaac. Nós vamos ter então o pai, mãe e seu filho. Agar, ela não suporta ver a situação lamentável, trágica que seu filho estava passando, quase à beira da morte, e ela levanta a sua voz bradando alto e chorando, e isso desperta, então, uma ação, uma intervenção divina. E aí Deus se compadece e traz uma salvação para Agar e para Ismael. Mas nós não vemos que, e é aqui que começa a ficar interessante a questão, nós não vemos que Abraão, em algum momento, ele se manifesta com relação a bradar também, ou a clamar por misericórdia da parte do Eterno em prol do seu filho. Nós não vemos que Abraão gritando assim, algo do tipo, Senhor, livra o meu filho, livra Isaac desse decreto, desse pedido que você fez, eu não quero fazer isso, não quero sacrificar meu filho, reverte isso. Nós não vemos em nenhum momento Abraão falar isso. Nós vemos Abraão focado em obedecer, não importa qual fosse o pedido. Porém, os rabinos, eles, pensando um pouco diferente, deduziram ou presumiram que Abraão, em algum momento, deva ter, sim, clamado pelo seu filho. Inclusive, existe uma bênção no Ta'anit, que é a seção lá que fala sobre os dias de jejum no Talmud, que tem a seguinte bênção, que ele que respondeu a Abraão no Monte Moriá, ouça a você e dê ouvidos à voz do teu choro neste dia. É um dia de jejum, um dia que você está afligindo a sua alma. Dia de choro, de lamento. Então, que o Eterno possa ouvir a sua voz, o seu pranto. Assim como ele ouviu a Abraão. Então, eles sugerem aqui que Abraão, naquele momento, sim, ele também clamou. Apenas o texto não nos informa isso. O que, novamente, também nos deixa essa dúvida no ar. Mas, tendo ele ou não feito isso, o fato é que o texto não nos informa. E isso é algo que vai deixar essa lacuna, né, essa dúvida. E aí, a literatura judaica, ela vai explorar muito essa questão. Vai explorar muito, assim, de uma forma até romântica, de uma forma poética, essa relação que houve entre Abraão e Isaac no momento desse sacrifício, vai abordar de várias formas, e uma delas é o motivo pelo qual a Torá não foi dada a Abraão. Então existe um piut, que é um poema,
de Shavuot, da festa de Shavuot, que é a festa que comemora justamente a entrega da Torá. E nós sabemos que a Torá veio através de Moshe Rabbeinu. No entanto, ela poderia ter vindo através de outras pessoas. E esse poema ele é tratado da seguinte forma: Deus ele faz uma revisão na história, elencando possíveis recipientes para receber a Torá. Mas a Torá, como se ela fosse uma pessoa, ela vai responder e vai rejeitar esses possíveis recipientes com base em algumas falhas assim cruciais que iriam tornar esse recipiente impróprio, inabilitado para que viesse a Torá. Por exemplo, então, nós vamos ter Adão, que desobedeceu no Éden, Caim, porque cometeu assassinato, Noa, devido a sua embriaguez, e então chegamos a Abraão. Então, o poema diz assim. Então, a parte 1 é o Eterno elencando Abraão como um candidato, um grande candidato a receber a Torá. Então, ele diz assim: chegando na casa dos 20, ele viu, de fato me alegrei e exultei em circuncidá-lo. Ele queimou ídolos e olhei sobre ele. Ele abandonou sua família para entrar no meu aprisco. Ou seja, Abraão demonstrando uma pessoa extremamente fiel, uma pessoa com muitos méritos para poder receber a Torá. Então, agora a Torá vai responder e vai no começo vai concordar, mas aí depois ele vai começar a dizer algo que reprova Abraão. E aí diz assim: o jovem homem que você se agraciou quando sua força foi gasta, ele amarrou na madeira do altar. Preso por 3 dias, ofereceu seu filhote. Foi agradável e sua oferta foi aceita. Ele se tornou grande e a sua reputação se espalhou pela terra. Então aqui é até onde nós realmente, o que é grandemente falado sobre a forma com que Abraão ele passou por cima de tudo que é maior para ele, em prol de obedecer ao Eterno. Mas olha só o que ele vai dizer na sequência. Mas ele esqueceu de como um pai deve ter misericórdia de um filho. Uma oração ou pedido deveria ter oferecido. Agora eu sei, tu disseste a ele, para louvá-lo, o que faz a terra com sua força. Então, note que nesse poema, isso é um poema, não é uma literatura canônica, mas os rabinos eles questionam se Abraão, em algum momento, ele faltou misericórdia para com seu filho. Aqui nós não estamos, de modo algum, reprovando a atitude de Abraão, porque o próprio Eterno o aprovou. Mas é como se, nesse momento da queda, talvez algo não saiu perfeito. Talvez alguma coisa não foi 100%. É como se ele talvez tivesse passado nessa prova com uma nota 9,9, não 10. Porque, como diz Salmo 103:13, assim um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como eu disse, nós vamos ficar nessa dúvida, se houve esse clamor de Abraão por misericórdia para com seu filho. Nós vemos que Abraão, a Torá, ela deixa bem claro o quanto Abraão ele teve uma discussão com o Eterno, ele conversou, dialogou, confrontou com relação ao decreto que o Eterno tinha feito sobre Sodoma e Amora, considerando que seu parente próximo estava lá. Mas por isso que é interessante que ele não fala nada sobre esse clamor, essa insistência para que o Eterno revogasse o decreto contra Yitzhak. Agora vamos fazer uma comparação da forma como Moshe confrontou Hashem na ameaça que houve de que o povo de Israel todo fosse destruído. Então lá em Shemot, Êxodo, capítulo 32. Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra ele e eu consuma. Eu farei de ti uma grande nação. Então notem aqui que o Eterno está fazendo uma nova aliança ali com Moshe, uma aparente nova aliança com Moshe. E ele faz a mesma promessa que ele fez a Abraão. Eu farei de ti uma grande nação. Era como se naquele momento Moshe fosse um novo Abraão. Só que, como se fosse um novo Abraão,
ele já age de uma forma diferente, Moshe. Ele poderia concordar e falar assim, ok, Eterno, você tem razão, vamos fazer isso mesmo. Esse povo aqui não merece os grandes feitos que você fez para com ele. Vamos começar tudo de novo só comigo. E eu fico muito honrado de você me ter em alta estima a esse ponto. Mas não é isso que ele faz. Ele suplica o Eterno e diz assim, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o meu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor a tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de... agora ele cita Abraão. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei a vossa descendência a toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então aqui isso nos mostra que o Eterno ele fala, mas ele pode anular o decreto. O Eterno tem poder para isso. Ele pode decretar, mas ele pode se arrepender e ele pode anular o decreto. E ele fez isso. Ele anulou, e o Eterno anula decretos. E aí que nós vamos entrar, daqui a pouco, nós vamos falar sobre Rosh Hashanah, Yom Teruah. E Moshe apelou aqui, usando um senso de lógica, inicialmente, dizendo para o Eterno, mas peraí, Eterno, não faz sentido, você tirou todo esse povo da terra do Egito, fez um escarcéu lá, moveu os céus e terra, para daí todos os povos saberem o quão você tem cuidado para com os filhos de Israel, quão você aprecia esse povo, e agora você vem aqui e fulmina eles. Que testemunho que vai ser isso para os outros povos? Vai ser uma incoerência. Então, Moshe apela para um senso lógico. E aí depois ele apela para as promessas. Porque se isso acontecesse, todas aquelas promessas elas seriam, de certa forma, invalidadas. É claro, o Eterno está fazendo um teste. Isso daí são testes. E esse teste aqui é um teste que apela para o senso de misericórdia de Moshe. E Moshe tem essa misericórdia. Então, aí que nós pensamos, será que, com relação a Kedat Yitzhak, além desse teste de fidelidade, será que também não foi um teste de misericórdia? Porque Abraão estava num ponto em que ele já tinha sido moldado na fidelidade. Ele já estava muito preparado para ser fiel. Mas nesse momento, talvez foi um teste também de misericórdia. Um teste que, será que Abraão ele vai expor ali o seu pedido de misericórdia? Será que ele vai me confrontar? Bom, existe aqui um outro poema em aramaico da era bizantina. Olha o que ele diz. Aqui apenas ilustrando o quão o judaísmo, os rabinos, os sábios, eles se espantaram e questionaram essa aparente falta de misericórdia de Abraão nessa situação. Este é o dia do qual dirão, um pai não teve piedade e um filho não atrasou. E aí, Yitzhak falando, como se fosse Yitzhak falando, como um homem cruel, pegue o cutelo, abata-me, não me macule, não chore para que eu não te atrase, e eu não vou me afastar de você. Então, isso daqui, eu não estou, de forma alguma, querendo reprovar ou entender algum tipo de pensamento judaico de que, na verdade, Abraão teria sido reprovado na Kedat Yitzhak. Porque ele foi aprovado, a forma como ele agiu, o Eterno se agradou. Mas o que está a mais por trás disso? E é aí que nós entramos na questão que eu falei, da revogação de decretos. A demonstração de misericórdia.
Veja o que está escrito no Yudhishthira Shtam, que é também um poema épico em Yiddish. Também está escrito nos nossos livros sagrados, que quando tocamos o Tekiá, Teruá, Shivarim, as muitas portas da misericórdia se abrem, e todos os maus decretos e votos são cancelados, e logo seremos libertos do exílio. E ele logo enviará uma Mashiach, mesmo de tão longe quanto Cremona ou Veneza. Se você quiser saber a verdade, o poeta falando, não penso muito de pessoas, eu juro a você como verdadeiro judeu, eles são apenas tão devotos que de fato precisam de outra ligação todos os dias. Agora, seja como for, eu não posso mudar isso. Vou pedir seu nome, bendito seja ele, que se apresse e acabe com isso. E logo nos envie o Redentor, e com isso vou concluir e dar um fim. Não é à toa, né, que o animal que foi providenciado ali foi um carneiro. O carneiro estava amarrado nos arbustos pelo chifre, e justamente o chifre é o elemento central ali do Yom Teruah, é o dia do toque. E nós sabemos que o Yom Teruah é o dia ali em que é conclamado o início de um processo de salvação, de julgamento e salvação. Então nós vemos esses dois elementos acontecerem aqui na história na Kedat Yitzhak. Julgamento e salvação, verdade e misericórdia. Abraão foi verdadeiro, ele agiu com Givurá, força. Ele foi forte para Yitzhak também. E o Eterno proveu a misericórdia. Talvez Abraão poderia ter clamado, ou ele clamou, mas houve uma reversão ali do decreto. E é isso que nós temos que entender. Que o Eterno, ele decreta e ele reverte o decreto. O Eterno está pronto a ouvir o nosso clamor. Então, mais do que nunca, né, nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos em que foram feitos decretos, o mundo faz decretos, e o Eterno também fez os seus decretos para com o mundo, mas nós estamos vivos, nós estamos... o nosso posicionamento interfere. O nosso posicionamento, o Eterno está disposto a nos ouvir e possivelmente mudar decretos a nosso favor e agir com graça. Então é nisso que nós temos que nos basear. Eu acredito que essa lição, essa passagem, nos ensina muito fortemente isso, em vários elementos. E é claro que a Torá, essas histórias, elas sempre simbolizam coisas que vão se cumprir com maior intensidade no futuro. Tudo começa com essas histórias, com esses elementos que acontecem. E aí isso vai ganhando corpo e se fortalecendo. E nós podemos tomar os princípios de tudo isso para as nossas vidas e para os nossos dias. Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno nos abençoe.